Olá a todos. No vídeo anterior, nós iniciamos o cálculo de momento de inércia de corpos. Vimos, que uma superfície, ao girar em torno de um eixo, gera um sólido e mostramos como calcular os momentos de inércia. Vamos fazer neste vídeo um exemplo. Então, nós temos uma superfície de um triângulo retângulo de base H, altura A. Sabemos que se dermos uma volta completa em torno do eixo X, nós vamos gerar um sólido que é um cone. Bem, então nós queremos, para este cone, calcular os momentos de inércia em relação ao eixo X, Y e Z. Vejam que girar esse cone em torno do eixo Y e em torno do eixo Z é a mesma coisa. Ele vai oferecer a mesma inércia rotacional. Entretanto, em torno de x é diferente. Então, nós podemos pegar um elemento de área aqui no triângulo. Este elemento, ao girar junto com o triângulo, ele gera um disco. Se a espessura desse elemento é um dx, a espessura desse disco é dx. Nesse caso, o raio do disco, nós vamos chamar de y. Então, y, essa altura aqui, é o raio do disco. E temos o centro do disco, coincidente, então, aqui com o eixo x, e aqui o eixo y', e aqui o eixo z'. Lembrando que o eixo y' está distante do eixo y de um x e também do z de um x. Então, sabemos que para um elemento de massa, dm, sabemos que o momento de inércia em relação ao eixo x, aquele que passa pelo centro do disco, é meio de mr2. Nesse caso, meio de dm, o nosso r é y ao quadrado. Então, meio de y2 vezes dm. dm, a massa deste elemento, é ρv. Qual é o volume desse elemento? πr2, πy2, dx. Então, podemos escrever meio de ρπ, y2 com y2, y4 dx. Logo, por integração, integrando o dx, nós temos dx, que é igual às constantes, meio de ρπ, integral de y4 dx. Observe o seguinte, essa equação, ela possibilita calcular o momento de inércia para qualquer superfície. Eu poderia aqui ter, por exemplo, uma equação do segundo grau, uma parábola, um y igual a kx ao quadrado. Eu poderia ter uma função aqui do tipo y igual a kx elevado a meio, um terço. Então, qualquer expoente geraria um sólido diferente, lógico, do cone. Mas a solução é idêntica. O que muda é a função, porque nesse caso, nós temos a equação da reta, y igual a kx. Podemos escrever que y, o nosso k, é a sobre h, inclinação da reta, a sobre h, x. Daí, então, substituindo nesta equação o valor de y, nós vamos ter a elevado a 4, h elevado a 4, x elevado a 4. Então, a nossa integral vai variar de 0 a h. Estamos integrando em relação ao eixo x, de 0 até h. Resolvendo essa integral, nós temos, então, meio de ρπ, a4 sobre h4, que são constantes, sai da integral, x5 sobre 5, limite superior, h, então fica h5. Aí fazemos novamente aquele artifício de multiplicar pela massa e dividir pela massa. A massa é igual a ρv. Neste caso, vocês devem estar lembrados que já demonstramos, por integração, que o volume desse sólido de revolução é igual a 1/3 de πh a2. 1/3 de π
esse lado H vezes esse lado A elevado ao quadrado. Veja nos nossos vídeos lá quando utilizamos, né, sólidos de revolução. Aí fazemos as simplificações. Eu tenho ρπ, A4, eu posso simplificar com A2, vai sobrar 2. H5, aqui eu tenho H4 e H2. Então, esse 3 vai subir, então nós teremos 3/10 de A2M. Este é um momento de inércia. Aliás, aproveitando, eu não falei nos vídeos anteriores, a unidade do momento de inércia para corpos é quilograma vezes metro quadrado, ou grama vezes centímetro quadrado. Então, é a unidade de massa vezes dimensão, né, de comprimento elevado ao quadrado. Muito bem, então calculamos o momento de inércia em relação a x. E para calcular os momentos de inércia em relação agora ao eixo y e ao eixo z? Vejam que o nosso mesmo volume, a distância dos eixos y até y' até o eixo yx, é a mesma coisa do z' até o eixo z. Vimos também que o momento de inércia em relação a y igual a z, então é um dy igual a um diz, que é igual, momento de inércia para esse disco é um dy e um diz em relação ao eixo y. Só que ele não está aqui no eixo y, está distante, está paralelo ao eixo y, e temos aqui então um momento de inércia de um eixo y' que passa pelo nosso elemento, que é o disco. Então vai ser um dy', momento de inércia em relação ao eixo que passa aqui pelo centroide desse disco, pelo baricentro desse disco, mais a distância entre os dois eixos elevado ao quadrado vezes a massa dm, teorema dos eixos paralelos. De novo, momento de inércia em relação ao eixo y é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo baricentro, mais a distância entre eles elevado ao quadrado, vezes a massa. Então, podemos escrever que o dy, que é igual a diz, é igual, lembre-se que acabamos de ver, e para o eixo passando aqui, ó, é meio de y2dm. Quando o eixo está aqui, é um quarto de y2dm. Acabamos de mostrar quando fizemos a demonstração no vídeo anterior dessas equações. Mais a distância elevada ao quadrado vezes dm. Então, dm, o volume desse nosso elemento, disco, é ρπ, R, o nosso R é o Y, o raio do disco. ρπ R2 dx. Rho vezes o volume. Mais x2 dm, de novo. Rho πr2 dx. Então, aqui nós temos o ρπ, y2 vezes y2, y4 dx, mais ρπ, x2, y2 dx. Integrando, eu vou ter, né, isso aqui é tanto o dy, o z, né, tanto faz para o eixo y ou o eixo z. Então, o y é um quarto de ρπ integral de y4 dx, mais ρπ integral de x ao quadrado vezes y ao quadrado dx. Então, nós temos a integral para calcular o momento de inércia de um elemento de área dm, mais essa outra integral. Precisamos resolver essas duas integrais. Sendo que o limite de integração vai de 0 até h, porque também estamos integrando em dx. Sabendo novamente que y é a sobre hx, integração da reta. Substituindo, então, 1/4 de ρπ integral de 0 até h, y4 vai dar a4 sobre h4, x4 dx. ρπ, integral de 0 a h. Substituindo y. Então, y2 vai dar 2 sobre h2, x2. Só substituir esse y aqui. Vezes x2 dx. Fazendo as integrações. 1/4 de ρπ, a4 sobre h4, integral de x4 dx, x5 sobre 5, h5 sobre 5. ρπ,
A2x2, x4, integral x5 sobre 5. Novamente, fazemos aquele processo de multiplicar por m e dividir por m. Aí, pessoal, vai ser a mesma solução. Substituir aqui o volume por 1/3 de π h A2 e fazer as simplificações neste termo e neste aqui, e nós chegamos nesse resultado. Aqui y, que é igual a z, é igual a 3A2 sobre 20, 3H2 sobre 5 vezes m. Poderia também tirar aqui do parênteses, né, o 3/5 e 3/5, né, colocar em evidência. Vejam também que nesta solução podemos utilizar qualquer função. Y igual a kx ao quadrado, y igual a kx elevado a meio, ou kx elevado a n qualquer. Aí faríamos a solução da mesma forma, substituindo aqui o y pelo valor da função. Bem, então assim, este é um exemplo de momento de inércia para um sólido de revolução. Como eu disse, pode ser feito para diferentes equações. No próximo vídeo, vamos fazer mais algum exercício de cálculo de momento de inércia utilizando integração. Um abraço e até lá.